gostaria de convidar você a abrir comigo o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que queres que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor nessa noite? Que texto lindo, gente. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, nós estamos buscando na Bíblia ocasiões em que o Senhor confrontou pessoas com alguma pergunta para que elas entendessem o seu propósito para a vida delas. Nesta série de mensagens, nós temos entendido que quando Deus nos faz perguntas, Ele quer nos levar a uma autorreflexão, a fim de tratar em nós coisas que estão escondidas dentro da gente, em nosso interior e que não agradam ao Senhor. É isso que nós temos visto. E hoje nós vamos ver mais uma pergunta. Hoje nós vamos ver uma pergunta que Deus fez através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, o Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus encarnado. E meus queridos irmãos, em algumas situações, Jesus fez perguntas que continham um poder de transformação muito grande. E quem sabe, a pergunta de hoje seja a pergunta que o Espírito Santo queira fazer a você. Portanto, fique atento e permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua mente e no seu coração. Amém, gente? É interessante porque o propósito disso não é simplesmente tocar o nosso coração emocionalmente. Não, produzir emoções, lágrimas, choro, não, mas principalmente nos levar a um reposicionamento da nossa vida quando, de alguma maneira, ela está desalinhada, torta. E a história de hoje fala de um homem chamado... Quem lê o texto aqui, pelo amor de Deus? Fala de um homem chamado Bartimeu, que significa filho de Timeu. Filho, Timeu, filho de Timeu. Esse é o significado. Ele era um cego, diz o texto, cego de nascença. Ele vivia mendigando à beira do caminho de Jericó. O texto diz que ele não estava andando pelo caminho, mas diz que ele estava largado no chão, à beira do caminho. Sua vida estava parada. Esta era a realidade daquele homem. A vida de um cego era muito difícil, muito complicada. A vida de um cego era marginalizada pela sociedade, era uma vida condenada à mendicância e, na maioria das vezes, a uma dependência humilhante dos outros. Um cego vivia, meus irmãos, sem perspectiva de vida, sem sonhos, sem projetos e sempre esperando por ajuda. Imaginou você? Olha, quem sabe, esta é a sua situação hoje. É assim que você não está cego fisicamente como Bartimeu, mas talvez a sua vida esteja parecida com a dele. Talvez você também
Está parado ali, à beira do caminho, sua vida parada, estagnada, você não tem vontade de caminhar, não tem forças para prosseguir, você está sem sonhos, sem projetos, desanimado e sem perspectiva de futuro. Talvez, meu irmão, minha irmã, esta seja a realidade hoje da sua vida. Mas o texto diz que um dia Bartimeu encontrou uma oportunidade de nova vida. E ele decidiu não perder essa chance, porque Jesus, filho de Davi, como ele mesmo declarou, estava passando por perto, estava passando por ali. Glória a Deus. Eu quero que você saiba que é uma grande notícia para todos nós, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas e boas notícias. Há uma mensagem boa para mim e para você. O mesmo Jesus que passou pela estrada de Jericó está aqui hoje. Aproveite essa chance, aproveitemos esta oportunidade. A sua história pode mudar para sempre. Quando Bartimeu ficou sabendo que Jesus estava passando por perto, o texto diz que ele foi em busca do seu milagre, ele foi curado pelo poder de Deus naquele momento, naquele dia. A vida dele mudou, a sua história foi transformada e a partir daquele dia ele começou a ver. E eu creio que o milagre que Jesus mais realiza ainda é o mesmo: abrir os olhos dos cegos. Abrir os olhos dos cegos, não de cegueira física, mas espiritualmente falando, de cegueira espiritual. Jesus continua abrindo os olhos dos cegos para que eles possam ver a maravilha, a glória da sua salvação, meus queridos irmãos. E o interessante é que o texto mostra para nós aqui, que quando Bartimeu ouviu o barulho da multidão, ele soube que Jesus estava ali passando, ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi repreendido pelas pessoas que ali estavam, pela multidão. Mas ele desistiu? Não, ele continuou gritando. E gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parou porque ele estava decidido a chamar a atenção de Jesus. E então foi que Jesus, naquele momento, parou e no meio daquela multidão cheia de expectativas, ele mandou que lhe trouxessem o cego à sua presença e ele fez uma pergunta que mudaria completamente a vida e o futuro daquele homem. E a pergunta foi esta: o que você quer que eu lhe faça? Esse é o tema de hoje. Esta é a pergunta. Hoje, Jesus está aqui entre nós. Ele está perguntando para você: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer? O que você quer que Jesus faça? Você já pensou nisso? Mas é interessante, queridos, porque pode parecer uma pergunta muito óbvia e até ofensiva a uma pessoa que está doente. Não, mas um cego estava ali gritando: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus faz uma pergunta, parece ironia, parece algo irônico, ofensivo. Como assim? Não está claro que aquele homem está desesperado, buscando uma resposta, buscando uma cura? Pois é, mas vamos pensar aqui. O que será que Jesus queria exatamente saber a respeito da situação daquele homem? E aí nós vamos aprofundar no texto. E meu desejo é que o Senhor fale profundamente ao seu coração nesta noite. Amém? Dois pontos importantes que eu quero deixar ao seu coração. Duas questões, dois aspectos importantes. E o primeiro deles é uma pergunta: qual é o seu propósito de vida? Qual é o primeiro ponto aqui dessa mensagem, irmãos? Qual é o seu propósito de vida? Qual é? Gente, muitas vezes nós encontramos nas coisas e nas palavras simples da Bíblia chaves poderosas para destrancar o nosso coração, queridos. E sendo mais
profundo aqui no texto, quando Jesus perguntou a Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? Ele estava aqui em primeiro lugar querendo saber se havia algum propósito firme no coração daquele homem. E aqui a gente precisa parar um pouquinho e precisamos fazer uma reflexão, porque, gente, a verdade é que mesmo entre aqueles que já conhecem a Jesus, que servem a Cristo há bastante tempo e até mesmo conhecem o seu poder, muitos de nós vivemos ao Deus dará. Vivemos como a frase daquela canção, deixa a vida me levar. Você conhece, vai. Qual é a frase? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Dá até música isso aí. Pois é. Você vai deixar a vida levar? Depois você não reclame onde ela deixar você. Pois você não pode reclamar. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Mas a gente vive assim. Conforme essa música, quer saber? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente vive ao Deus dará, queridos. É tão triste isso, queridos, tão triste, e nós não temos grandes objetivos na vida. Esse é um problema. Há muita gente que se aproxima de Deus apenas com o seu problema mais urgente. E a verdade, queridos, é que o Senhor quer desenvolver um relacionamento conosco a partir do nosso propósito de vida. Tem um versículo na Bíblia que é poderoso, Isaías 32, verso 8, anote aí, por favor, que diz, o homem nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Eu vou repetir para você. O homem nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Vamos repetir juntos, irmãos? O homem nobre projeta e na sua nobreza persevera. Olha, queridos, eu acredito que muitos, diante dessa pergunta de Jesus, o que você quer de mim, o que você quer que eu lhe faça, ficariam confusos, perdidos, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Muitos de nós, provavelmente, ficaríamos embaraçados diante de uma pergunta tão objetiva, tão clara, tão direta, porque a verdade é que nós não sabemos o que queremos. Nós não sabemos o que queremos de Deus. Esse é o grande problema. Ou então nós só queremos um socorro para aquilo que nos afeta no momento. Essa é a grande verdade, mas o texto diz que quando Jesus olhou para o cego e perguntou, o que você quer que eu lhe faça? A resposta estava na ponta da língua daquele homem. Ele estava decidido. Ele sabia o que queria. Aquele pobre homem respondeu, eu quero ver. Qual foi a resposta? Eu quero ver. Ele estava dizendo, mestre, eu quero ser curado. Eu quero ter uma vida normal. Eu quero ganhar o meu próprio pão, trabalhando com as minhas mãos, sem depender das esmolas dos outros. Queridos, muitas vezes somos tão confusos, que ninguém sabe e o próprio Deus fica pensando o seguinte, o que é que você quer, meu filho? Porque pela manhã a gente quer uma coisa, na hora do almoço é outra e à noite é outra. De manhã a gente quer comprar um carro, aí na hora do almoço a gente quer comprar uma casa e à noite quer fazer uma viagem. Não é assim? Todo empolgado acorda logo pela manhã dizendo, puxa vida, tive um sonho maravilhoso, eu dirigindo um carrão, vou comprar o carro, é de Deus. Mas aí depois na hora do almoço ele já mudou a história. Ele pensa na casa, puxa vida, acho que não é o carro não, é casa, o meu negócio é ter uma casa. Vou ver aqui o melhor bairro da cidade e vou atrás dessa casa porque Deus falou comigo. E tal do Deus falou que é brincadeira, né? Mas logo à noite parece que Deus mudou de opinião, porque ele já está querendo fazer outra coisa. Aí ele vai lá e ele assiste lá um programa, e então ele vê assim uma paisagem bonita, uma cidade bonita, e fala, não, já sei, Deus está mostrando que eu devo fazer uma viagem com a família.
Ele não sabe o que quer. Você conhece gente assim? Cada hora quer uma coisa diferente. Não sabe o que quer. Infelizmente, queridos. Mas o que nos chama atenção aqui nessa história é que esse homem tinha um propósito claro para a sua vida. Eu pergunto para você aqui nesta noite, qual é o seu propósito? Por que você se tornou cristão? Hein? Irmãos, nós iremos agradar e atingir o coração do Senhor muito mais quando nós apresentarmos diante dele um verdadeiro projeto de vida e não qualquer projeto. Porque, na verdade, quando Jesus pergunta aqui, o que você quer que eu lhe faça? Ele não está dando carta branca a Bartimeu, dizendo o seguinte, ó, o que você pedir eu vou fazer, tá bom? Pode pedir o que você quiser, Bartimeu. Eu vou fazer o que você pedir. Não, porque não é assim que Deus faz, não é assim que Deus age conosco. A soberania e os propósitos de Deus estão muito acima de qualquer desejo particular ou pedido nosso. Deus diz na sua palavra, Isaías 55, verso 9, anote por favor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia! Portanto, queridos irmãos, quando Jesus pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Ele está dando a oportunidade para que este homem exercite a sua fé e estabeleça um propósito que seja maior do que as suas possibilidades humanas. É isso, queridos. Você tem um propósito de vida? Hein? Qual é o seu propósito de vida? Você tem um propósito de vida? Deixa eu ver. Alguém tem aqui propósito de vida? Hã? Se você tem claro isso para você, exercite a sua fé. Que é o segundo ponto que eu quero deixar para o seu coração. Segundo aspecto dessa mensagem, exercite a sua fé. Vamos repetir juntos? Irmãos, dificilmente nós iremos agradar a Deus no nível mais elevado que nós podemos agradar, se nós não tivermos planos que sejam maiores do que nós mesmos, planos que vão demandar um milagre, uma ação sobrenatural. E é justamente aí que entra a fé. Lá no verso 51, quando Bartimeu respondeu, eu quero ver, Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O que ele respondeu? Eu quero ver. Em outras palavras, Bartimeu estava dizendo o seguinte, Senhor, eu não estou aqui para pedir migalhas a um Deus tão poderoso, tão generoso como o Senhor é. Ah, Senhor, eu tenho vivido hoje de migalhas que os homens me dão, mas eu decido agora pedir o máximo ao Senhor. É isso que ele estava dizendo. E quando ele respondeu dessa maneira, Jesus se alegrou. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus se alegra com atitudes de fé. Alguém diz amém aí? Amém. Sabe por quê? Porque, gente, é impossível agradarmos a Deus sem vivermos no nível da fé. Hebreus 11:6, um texto conhecidíssimo nosso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir juntos, irmãos? Vamos lá, me ajudem? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Esteja certo de uma coisa. Esteja certo de que o Senhor nunca vai se escandalizar. Ele nunca vai nos rejeitar por excesso de fé. Fique tranquilo. Jesus nunca disse, irmãos, você está pedindo demais. Parem, chega. Está pedindo muito. Chega de fé. Não dá. Diminua, menos. Jesus nunca fez isso, Jesus nunca repreendeu alguém por querer muito. Ao contrário. Ele repreendia as pessoas quando elas criam pouco. E algumas vezes,
ele se dirigiu aos seus discípulos, como aconteceu em Mateus capítulo 8, no meio de uma tempestade, e ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por vezes, irmãos, Jesus manifestou a sua tristeza e decepção, porque ele sempre estava ensinando aos seus discípulos que eles poderiam usar da autoridade do seu nome para pedir qualquer coisa ao Pai. Mas os discípulos continuavam tímidos, os discípulos continuavam com medo, e esperando coisas tão pequenas e naturais, que o Senhor se manifestava. E ele dizia: cresçam, cresçam homens de pequena fé, cresçam. Então, queridos amigos, irmãos, hoje Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? O canhão volta para nós. É para você, é para mim. O que você quer que Jesus faça nessa noite? Qual a sua resposta? O que é que você vai dizer? O que é que você vai responder nessa noite diante dessa pergunta? Porque se você não tem algo para apresentar diante de Deus, como um plano de vida que desafia o poder de Deus, coisas que de fato só acontecerão se Ele liberar da sua virtude sobre a sua vida, então é bom parar. É bom repensar e buscar em Deus, buscar na presença do Senhor, um projeto que seja digno da sua grandeza e poder. Amém, queridos? Amém. Agora, gente, isso não quer dizer que nós não podemos levar a Ele as nossas urgências. Eu sei que aqui nesta noite há muitas pessoas que estão vivendo dramas, dificuldades, problemas, circunstâncias complicadas, urgências. Isso não significa que nós não podemos levar a Ele as nossas urgências, mas o que não pode acontecer é que nós não podemos viver apenas das urgências. Nós temos que viver de propósitos. Nós temos que viver do quê? Propósitos. Então qual é o seu propósito? Hein? A pergunta a ser feita é a seguinte: o que você pretende conquistar para os próximos anos e que você só conseguirá se Deus agir sobrenaturalmente? Por que você não leva a sério isso? Essa é a pergunta, gente. Essa é a pergunta. Porque, meus queridos irmãos, não é possível nós vivermos uma vida tão medíocre. Não é possível nós vivermos uma vida pequena, de expectativas pequenas, na presença de um Deus tão grande, tão generoso, tão poderoso. O nosso Deus não é assim, queridos. Por que a gente age assim? Por que a gente se apresenta diante do Pai com expectativas tão medíocres, tão pequenas, uma vida minguada, pequena? Nós estamos diante do Pai. Você não está diante de qualquer pessoa, você está diante do Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, e que basta uma só palavra, tudo vai acontecer na sua vida. Se Ele liberar uma palavra de vitória nesta noite sobre você, o milagre vai chegar na sua vida. Louvado seja o Senhor. Você acredita nisso ou não? Nosso Deus é forte, inigualável. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, gente, quando nós agimos assim, nos mostrando tão pequenos assim, nesse sentido, uma vida pequena, expectativas pequenas, na presença de um Pai maravilhoso, poderoso, isso frustra o Senhor. Isso frustra, porque Ele quer realizar em nós, como diz a palavra, coisas grandes e firmes que não sabemos. Ele quer nos levar além do que podemos imaginar. Ele quer fazer mais do que pedimos ou pensamos. Nosso Deus é poderoso. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu à nossa mente. Você pode ter certeza que é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus ama você, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Louvado seja o Senhor. Agora, gente, o texto diz, verso 49, que as pessoas chamaram um cego e disseram: ânimo, levante-se, o mestre te chama.
Qual foi a frase aqui? Ânimo, levante-se, o mestre te chama. Mas será que você pode citar esse trecho animado? Ânimo, levante-se, dormindo na cadeira, né? O mestre te chama. Disseram para ele, ânimo, levante-se, o mestre te chama. Vamos lá, gente? Ânimo, levante-se, o mestre te chama. Agora sim, gente. Aí sim. Mas você sabe, queridos, se nós prestarmos bem atenção aqui nessa história, a única pessoa que não estava desanimada, sem propósito e sem expectativas de futuro era justamente o cego Bartimeu. Aquele homem estava animado, nem precisava falar para ele ter um bom ânimo. Não era nem necessário, porque Bartimeu já estava animado, ele estava com expectativas, ele estava disposto e com muitas expectativas de vida. E aí o texto diz, verso 50, para você acompanhar, diz o seguinte, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. E eu queria destacar aqui nesse trecho, no verso 50, fazer com vocês duas considerações importantes sobre Bartimeu diante do chamado de Jesus. Duas considerações. Primeira consideração, diz o texto, lançando sua capa para o lado. Repita isso. Lançando sua capa para o lado. Mais uma vez. Então o que ele fez? Ele jogou fora a capa. Essa é a primeira consideração. Vamos pensar aqui. A capa era o seu bem mais precioso. A capa o protegia do frio, do sol, da chuva. A capa era a velha amiga que o acompanhava na sua vida de mendigo na estrada de Jericó. Mas agora, meus queridos irmãos, ele encontrou algo muito melhor. Jesus de Nazaré. Amém. Louvado seja o Senhor. E então, quando Jesus mandou chamá-lo, diz o texto que ele jogou fora a velha capa. Ou seja, ele agora queria uma nova vida. Uma nova vida. Sabe, meus irmãos, tem gente que se encontrou com Jesus, mas infelizmente não abandonou a capa velha. Não largou a velha vida. É triste isso. É triste. Eu quero desafiar você nesta noite. Jogue fora esta capa velha e fedida. Essa capa é velha e aquilo que começa a ficar velho começa a ficar fedido. Joga isso fora. Deus tem algo novo para você. Deus tem vida nova para você. Deus tem vida plena e abundante para você. Em nome de Jesus, livre-se da capa do pecado. Livre-se da capa da tristeza. Livre-se da capa da angústia, da amargura, da falta de perdão. Joga fora esta capa velha hoje, aqui, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a segunda consideração, diz o texto, que ele levantou-se de um salto. Você pode repetir isso comigo? Ele levantou-se de um salto. Veja, ele não ficou lá prostrado, choramingando, com aquele sentimento de autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, ninguém me entende. Eu sou um coitado, sou um sofredor. Ninguém me ama, ninguém me quer. Todos me abandonaram. Não, ele não ficou choramingando, esperando Jesus vir até ele. Não, pelo contrário, ele deu um salto e ele foi ao encontro de Jesus. E quem vai ao encontro de Jesus, você já sabe o que acontece. Quem se lança nos braços de Jesus é acolhido, é abençoado, é fortalecido e a vitória é certa. Agora isso, gente, essa postura deste homem, isso é expectativa, é coragem, é disposição, isso é fé, isso é propósito. Aleluia! Observe, haviam 3 palavras que definiam a vida de Bartimeu antes de Jesus ali chegar. Cego, mendigo e assentado à beira do caminho.
3 palavras, vamos lá? Cego, mendigo e assentado à beira do caminho. Mas quando Jesus chega, quando Jesus mandou chamá-lo, ele recebeu 3 palavras novas que mudaram a sua vida. Ânimo, levante-se, o mestre te chama. Quais foram as 3 palavras? O mestre te chama. E o que aconteceu, queridos irmãos? Ele respondeu. Ele respondeu com fé. Exercitou a sua fé. Respondeu com fé. Ah, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque agora ele jogou fora a capa velha, aquela velha vida, e imediatamente foi ter com Jesus, e o resultado surgiu. Bartimeu foi curado. Ele creu que Jesus podia fazer algo por ele. E o texto diz no verso 52 que Jesus lhe disse: a sua fé o curou. A sua fé o curou. Meus queridos irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso? Ele é o Deus do impossível. Por isso ele continua curando, ele continua restaurando e salvando a todos aqueles que creem no seu nome. Aleluia! Se você quer que Jesus opere um milagre na sua vida e mude a sua história, você precisa ter fé e clamar a Ele, como fez aqui Bartimeu. Porque como diz Romanos 10, 13, todo aquele que clamar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui está o segredo. Tenha fé, meu irmão, minha irmã, e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Vai se manifestar na sua vida. Você crê nisso? Agora veja que a partir daquele encontro na estrada de Jericó, havia mais uma pessoa entre a multidão que seguia Jesus, porque o texto encerra dizendo isso. Ele seguiu Jesus, mas agora era alguém que estava vendo, alguém que estava com os olhos abertos, os olhos brilhando, cheio de alegria, disposição, cheio de gratidão, porque Jesus havia curado o seu corpo, restaurado a sua vida e salvado a sua alma. E eu quero que você saiba que é justamente isso que o Senhor quer fazer nesta noite. Ele quer fazer isso com você, quer curar o seu corpo, restaurar a sua vida e salvar a sua alma. Eu quero concluir essa mensagem com vocês. Está sendo abençoado? Deus está falando ao seu coração? A mesma pergunta que um dia Jesus fez a Bartimeu, Ele está fazendo hoje, neste lugar, nesta casa. Jesus está perguntando para você: o que você quer que eu lhe faça? O que é que você vai responder? Você tem um propósito na vida? Qual é o seu propósito? Por que você não diz isso a Ele? Por que você não aproveita a oportunidade nesta noite de dizer ao Senhor qual é o seu propósito? E não se esqueça de uma coisa, muito importante: abandone a capa velha. O que é para fazer, gente? Abandone, largue essa vida velha, essa velha vida. Definitivamente, jogue fora esta capa velha que já está suja, fedida. Ninguém aguenta ficar perto de você. Está cheirando mal. Deus tem uma nova vida para você, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Essa capa que fede, livre-se dessa capa do pecado, a capa da tristeza, da angústia, como eu disse, da amargura, da falta de perdão, de tantas outras coisas. Jogue fora tudo isso, jogue fora esta capa velha hoje em nome de Jesus. Tenha ânimo, levante-se porque o Mestre está chamando. Em nome do Senhor Jesus, dá um passo hoje de fé. Tenha este ânimo, tenha uma postura, tenha uma atitude, porque Deus gosta de gente corajosa, gente de fé, gente de atitude. Ele se alegra com atitudes assim, e então Ele fará algo novo em você. E lembre-se de uma coisa, que não há nada impossível para Ele.
Não existe nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. Que é um trecho, inclusive, do cântico que lancei esses dias nas plataformas digitais, já fica até o meu comercial. A canção Ebenezer, não sei se vocês já ouviram lá nas plataformas, vá na sua plataforma preferida e ouça lá. A canção Ebenezer. Até aqui nos ajudou? E tem um trecho desta canção em que eu declaro que não existe nada, não há nada que Deus não possa fazer. O nosso Deus é forte. Ele é o Todo-Poderoso. Você acredita nisso ou não? Aleluia! Tudo é possível àquele que crê. E se você crer nesta noite, se você der um passo de fé, a glória de Deus vai sim se manifestar de maneira poderosíssima na sua vida, porque agindo o Senhor, ninguém o impedirá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aplauda bem forte.